estamos aqui num programa muito especial da nossa série 7 Minutos. Hoje vamos falar de um tema bastante especial, que é sobre sensor lambda de banda larga. Estamos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da MTE Thomson com os engenheiros Itamar e Juliano para resolver e sanar a maior parte das dúvidas que a maioria dos reparadores tem sobre esse tipo de sensor. Então vamos lá, vamos lá falar sobre esse sensor. Juliano, com a evolução do sensor de oxigênio no Brasil, antes nós sabemos que tínhamos o sensor de dedal, ou finger, depois teve uma evolução para o sensor planar, onde tem a lâmina plana, e agora surge esse novo sensor, que é o sensor de banda larga e os sensores AFR. Me explica um pouco melhor sobre isso. Bom, Rogério, os sensores dedal e planar, também chamados de sensores de banda estreita ou narrow bands, eles informam a ECU se a mistura dos gases de escape se encontra rica ou pobre, mas eles não são capazes de indicar quão rica ou quão pobre. Os veículos que utilizam esses sensores operam ciclando a mistura entre rica e pobre. Consequentemente, o sinal de saída dos sensores dedal e planar também é cíclico. Em mistura pobre, a gente observa um sinal próximo de 50 mV, variando até cerca de 900 mV na mistura rica. Já os sensores de banda larga, as wide bands, são capazes de indicar exatamente quão rica ou quão pobre a mistura está. Como a gente pode observar aqui no gráfico do sensor de banda larga, quando a corrente de bombeamento é nula, a gente tem um lambda exatamente igual a 1, que caracteriza uma mistura ar-combustível estequiométrica. Conforme a corrente fica maior, os valores ficam positivos, a gente obtém valores de lambda maiores que 1, caracterizando misturas pobres. Para correntes de bombeamento negativas, a gente tem lambda menor que 1, portanto misturas ricas. Comparando com os sensores dedal e planar, lá a gente tinha misturas pobres e ricas oscilando conforme o funcionamento do motor. Já para esse caso dos sensores de banda larga, a gente consegue informar exatamente quão rica ou quão pobre a mistura está. A MTE foi a primeira, então, a desenvolver e fabricar sensores de oxigênio na América Latina? Exatamente, Rogério. Todos os nossos sensores de oxigênio foram desenvolvidos desde o princípio ativo aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da MTE Thomson. O primeiro sensor de oxigênio que nós desenvolvemos foi o sensor conhecido como convencional, do tipo dedal, que pode ou não conter o elemento aquecedor, também desenvolvido aqui na MTE. Isso depende da aplicação. Certo. Em seguida, através da tecnologia de cerâmicas multicamadas, foi desenvolvido o sensor de oxigênio do tipo planar, que contém tanto os eletrodos de platina do elemento sensor, quanto o aquecedor, tudo isso num mesmo corpo cerâmico. Por ser um elemento plano, por isso deu o nome planar. Exatamente. Consequentemente, a troca de calor entre o aquecedor e o elemento sensor nesse sensor do tipo planar é muito mais eficiente do que no sensor do tipo dedal. Certo. Isso faz com que o tempo de light-off seja muito reduzido. E light-off é o intervalo de tempo entre a partida do motor a frio até que o sensor de oxigênio comece a funcionar como condutor iônico. Consequentemente, veículos que utilizam sensores do tipo planar têm emissões de poluentes muito reduzidas comparados com sensores do tipo dedal. Utilizando a mesma tecnologia de cerâmicas multicamadas, a MTE Thomson desenvolveu os dois sensores de oxigênio mais recentes, de banda larga. Esse aqui para aplicação de 5 fios e esse último para aplicação de sensores de banda larga de 4 fios ou AF. Então, isso aí internamente, me mostra externamente como elas são. Bom, Rogério, os sensores de oxigênio do tipo dedal possuem esses rasgos longitudinais na ponta para permitir uma maior entrada dos gases de escape, uma vez que eles não possuem um aquecimento tão eficiente quanto os do tipo planar. Certo. Os sensores do tipo planar, por terem um light-off reduzido e o aquecedor e o elemento sensor estarem no mesmo elemento cerâmico, permitem que sejam feitos furos menores, laterais e um furo frontal, criando um fluxo mais controlado dos gases de escape. Certo. Os sensores de banda larga de 5 fios e de 4 fios seguem o mesmo princípio do sensor planar. Eles também possuem um aquecimento muito eficiente, elemento sensor e aquecedor estão no mesmo corpo cerâmico,
Portanto, também temos rasgos laterais e um furo frontal para controlar o fluxo de gás. Todos esses sensores de oxigênio possuem uma célula de medição, uma célula de Nernst. Você poderia explicar melhor sobre essa célula de Nernst? Bom, Rogério, eu acho que para fazer essa explicação é melhor a gente chamar o engenheiro Itamar, que participa ativamente de todos esses projetos. Oi, Itamar, que bom que você veio. Você, como especialista, poderia explicar como funciona a célula de Nernst? Vamos lá, Rogério. Para entender um pouquinho melhor sobre como funciona a célula de Nernst, nós podemos observar essa imagem. A célula de Nernst é formada basicamente por um eletrólito feito de dióxido de zircônio parcialmente estabilizado e 2 eletrodos de platina. Um eletrodo fica exposto aos gases de escape e o outro eletrodo fica exposto ao ar de referência, que geralmente é o ar do ambiente. Os eletrodos de platina funcionam como uma superfície catalítica, transformando moléculas de oxigênio em íons de oxigênio, ou íons de oxigênio em moléculas de oxigênio. E o eletrólito de zircônia permite a mobilidade desses íons. De forma simplificada, a célula de Nernst opera da seguinte forma. Primeiramente, a zircônia precisa atingir uma certa temperatura para permitir a passagem dos íons de um eletrodo para outro. Esta temperatura é de aproximadamente 400 graus Celsius. Atingida tal temperatura, inicia-se a migração de íons de oxigênio do eletrodo de referência para o eletrodo que está em contato com os gases de escape. Esta movimentação de íons cria uma diferença de potencial entre os eletrodos de platina. Quanto maior for a diferença de concentração de oxigênio entre os gases de escape e a atmosfera de referência, maior será a tensão gerada entre os eletrodos de platina. Ou seja, com essas duas lâminas de platina e a movimentação desses íons é gerada uma tensão. Uma tensão, exatamente. Essa tensão em milivolts. Exatamente, Rogério. Através desse gráfico aqui, nós podemos observar que a tensão da célula de Nernst depende de basicamente 2 fatores: da temperatura de operação e da concentração de oxigênio. Para uma mistura rica, nós temos tensões próximas de 900 mV. Para a mistura pobre, nós temos tensões de aproximadamente 50 mV. É interessante notar aqui que a transição da mistura rica para a mistura pobre é abrupta. Ou seja, com esse tipo de sensor, com a célula de Nernst, nós conseguimos medir a mistura rica e a mistura pobre. Porém, a gente não consegue medir quão rica ou quão pobre está a mistura. Para os sensores de banda larga e AF, qual o comportamento da célula de Nernst? Bom, Rogério, para sondas banda larga, a célula de Nernst tem exatamente a mesma função que ela possui nas sondas convencionais, que é medir a concentração de oxigênio, certo? Como nós podemos ver na imagem aqui, analisando essa imagem, é possível notar que essa sonda é consideravelmente mais complexa do que a sonda convencional que nós conhecemos. Aqui é possível notar que existem 4 eletrodos de platina e uma câmara de difusão. Se observarmos com cuidado essa imagem, é possível notar que esses 2 eletrodos aqui formam o que nós conhecemos como célula de Nernst. Isso já foi explicado anteriormente. E entre esses 2 eletrodos de platina, nós temos o que é conhecido como célula de bombeamento de oxigênio. Isso será mais bem explicado posteriormente. O que ocorre aqui na sonda banda larga é que os gases de escape entram nessa câmara de difusão e a célula de Nernst analisa esses gases. O princípio de funcionamento da sonda banda larga é manter a tensão na célula de Nernst em 450 mV. Para alcançar os 450 mV na célula de Nernst, nós temos que ter uma mistura estequiométrica na câmara de difusão. Isso a princípio pode parecer um pouco estranho. Então vamos tentar exemplificar. Se os gases de escape estiverem com uma mistura rica, ou seja, com pouco oxigênio, nós teremos que injetar oxigênio para dentro da câmara de difusão para que a estequiometria da mesma seja ideal ou estequiométrica. Se a mistura for pobre, ou seja, nós temos excesso de oxigênio,
nós teremos que bombear o oxigênio para fora da câmara de difusão. Então esse é basicamente o papel da célula de bombeamento, é injetar moléculas de oxigênio para dentro da câmara de difusão ou retirar moléculas de oxigênio da câmara de difusão. Isso é feito com o auxílio da ECU, que aplica uma tensão entre esses dois eletrodos aqui, que formam a célula de bombeamento. Dessa aplicação de tensão surge uma corrente, conhecida como corrente de bombeamento. E essa corrente de bombeamento é proporcional à lambda, ou seja, o módulo sabe exatamente em qual lambda o veículo está operando através da corrente de bombeamento. Ok, Itamar. Então, aqui tudo bem, mas tem um quarto eletrodo aqui no ar de referência. O que faz esse quarto eletrodo aqui? Exatamente, Rogério. Esse quarto eletrodo, que está conectado, ao ar de referência, ele é o eletrodo de referência da célula de Nernst. Como nós comentamos no começo da explicação, entre esses dois eletrodos aqui nós temos uma célula de Nernst. E o papel da célula de Nernst é sensoriar a concentração de oxigênio da câmara de difusão, Okay. certo? Então ele fica o tempo todo realimentando a ECU sobre como está a concentração aqui dentro da câmara de difusão. E o tempo todo o módulo fica realimentando a célula de bombeamento para conseguir manter a mistura aqui na câmara de difusão estequiométrica e para manter a tensão de 450 mV aqui na célula de Nernst. Surgiu uma dúvida aqui. Se os gases de escapamento, como você disse, estão com a mistura rica e essa bomba de oxigênio ela acaba injetando o oxigênio para fazer a estequiometria igual a lambda igual a 1, de onde surge esse oxigênio? Boa pergunta, Rogério. Você tem razão. Na mistura rica, nós realmente temos poucas moléculas de oxigênio nos gases de escape. Porém, nós temos outras moléculas nos gases de escape com oxigênio que são decompostas e dessa decomposição surgem as moléculas de oxigênio. Essas moléculas de oxigênio, então, são decompostas nesse eletrodo mais externo, viram íons de O2, que migram para esse outro eletrodo mais interno, onde são transformadas novamente em moléculas de oxigênio, para que a câmara de difusão permaneça em mistura estequiométrica. Perfeito. E os 5 fios? Então, Rogério, os 5 fios surgem da seguinte forma. Nós temos um fio conectado ao eletrodo de bombeamento, que é esse eletrodo aqui. Nós temos outro fio conectado aos eletrodos de referência, que é esse fio aqui, e um terceiro fio conectado ao eletrodo que fica exposto à câmara de referência, ou ar ambiente, que é esse fio aqui. Os outros 2 fios surgem do elemento aquecedor. Muito bom. Então aproveita e me explica sobre o elemento aquecedor. Ele é igual? Geralmente, Rogério, o aquecedor das sondas banda larga tem uma potência maior do que das sondas convencionais. Por quê? Essas sondas trabalham com uma temperatura bem mais elevada, em torno de 750 graus Celsius. Com esse gráfico aqui, nós podemos observar o seguinte: para a mistura estequiométrica, ou seja, para a queima ideal, nós temos uma corrente nula. À medida que a mistura vai empobrecendo, nós vamos tendo uma corrente positiva cada vez maior. E para a mistura rica, nós temos uma corrente negativa, ou seja, no sentido contrário, e que aumenta à medida que a mistura vai ficando cada vez mais rica. Tamar, e como funciona o sensor com 4 fios? Rogério, observando essa imagem aqui, para esse sensor aqui nós não temos mais a célula de bombeamento. Como você pode notar aqui, agora nós temos só dois eletrodos. Esse sensor é composto pela camada de difusão, por um eletrodo de platina que é exposto diretamente aos gases de escape e um eletrodo que é exposto a uma atmosfera de referência. Agora o bombeamento de íons ocorre na própria célula de Nernst, certo? Dessa migração de íons nós temos a geração de uma corrente de bombeamento e novamente essa corrente de bombeamento é proporcional à lambda. Aqui nós podemos observar o elemento aquecedor.
Essa sonda também trabalha com uma temperatura mais elevada do que as sondas convencionais. Por isso, esse aquecedor tem a potência maior do que o aquecedor das sondas convencionais. Então, nós podemos ver os 4 fios. Um eletrodo é conectado, um fio é conectado ao eletrodo, a esse eletrodo de platina, que lê os gases de escape. O outro fio é conectado a esse eletrodo aqui, que fica exposto à atmosfera de referência, e os outros 2 fios são conectados ao elemento aquecedor. Então, eu tenho o sensor de 5 fios, que tem uma bomba de oxigênio, e agora 4 fios que não tem mais a bomba de oxigênio. E o sinal agora não é mais como era antes, o rico e pobre. Como é que é esse sinal? Como é que eu consigo ver esse sinal agora? Seria importante mostrar isso para os reparadores. Rogério, para mostrar isso para os reparadores, é melhor nós vermos diretamente no veículo. Ah, perfeito. Então vamos lá no veículo. Vamos lá. Bom, a grande diferença do sensor lambda, que gera de 100 a 900 milivolts, você consegue medir amplitude, frequência, isso nós já sabemos. Como é que é feita a medição no sensor de banda larga? Então, Rogério, para responder essa dúvida, é melhor a gente olhar diretamente no equipamento de diagnóstico automotivo. O nosso equipamento já está conectado ao veículo e, como você pode observar aqui, o primeiro parâmetro é o banco de tensão, ou seja, é a tensão que o módulo aplica na célula de bombeamento, como nós já vimos anteriormente. O segundo parâmetro é a proporção de equivalência e o terceiro parâmetro é a corrente de bombeamento. Como nós já vimos, a proporção de equivalência ou lambda é proporcional à corrente de bombeamento. Como você pode observar aqui, em regime, o lambda fica próximo de 1. Isso significa que o carro está com uma queima próxima da ideal, a estequiométrica. Agora nós vamos fazer algumas oscilações de rotação para ver o deslocamento. Nós conseguimos notar uma abrupta variação de lambda e da corrente de bombeamento, ou seja, ela desloca de lambda 1 para abaixo de 1 e a corrente sai de próximo de 0 para uma corrente negativa, indicando que a mistura ficou levemente rica por um tempo. Depois nós vemos a subida de lambda e da corrente de bombeamento. Aqui nós conseguimos ver um aumento abrupto da corrente de bombeamento e também de lambda, indicando que a mistura ficou bastante pobre. Eu preciso sempre usar o scanner ou eu posso usar um osciloscópio, um multímetro para fazer uma medição? Então, Rogério, com o multímetro é possível medir a resistência do aquecedor do sensor wideband. Até é possível fazer algumas análises utilizando o osciloscópio, mas não é o mais indicado. O mais indicado mesmo é usar um scanner como o que nós temos aqui conectado ao veículo. Como sei se o sensor banda larga está bom ou ruim? O sinal da sonda banda larga é bem diferente da convencional. Como a gente pode notar aqui, nós temos um sinal constante. Quando eu oscilo a rotação do veículo, eu tenho a variação da mistura, indo para a rica e depois para a pobre, mas rapidamente o módulo retoma a mistura para a mistura estequiométrica. E é possível observar aqui que o lambda fica constante e próximo de 1. Então, com essas oscilações, é possível observar que o sensor está trabalhando, está operando corretamente. Sabemos que depois de 2010, os veículos passaram a ter 2 sensores lambda. Um sensor na frente para monitorar a queima e um outro sensor pós-catalisador para monitorar justamente o catalisador. Existe algum critério ou foi criado algum critério para ser utilizado o sensor banda larga? Então, isso não é bem uma regra. Esse veículo que nós estamos analisando aqui hoje, por exemplo, ele tem um sensor banda larga pré e pós-catalisador, mas isso não é uma regra, depende de montadora para montadora e de aplicação para aplicação. Existem veículos que têm uma sonda banda larga pré-catalisador e uma sonda convencional pós-catalisador. Então não é bem uma regra, depende de montadora para montadora
de aplicação para aplicação. Então, essa parte de o sensor banda larga de 5 fios, acho que ficou bem claro. Mas e quando eu tenho um sensor banda larga de 4 fios? Então, Rogério, para vermos esse sensor, é melhor mudarmos de veículo e conversarmos com o Juliano, nosso engenheiro. Então vamos lá. Bom, como eu havia conversado com o Itamar, como é o comportamento desse veículo com sensor banda larga de 4 fios? Bom, Rogério, agora a gente já está com o equipamento de diagnóstico automotivo instalado no nosso veículo e realmente a maioria dos parâmetros que definem um sensor de banda larga de 4 fios também aparecem no sensor de 5 fios, apesar da diferença estrutural dos dois sensores. Aqui no equipamento a gente consegue ver, como a gente viu no de 5 fios. Então aqui a gente consegue ver 4 parâmetros que caracterizam o sensor de banda larga de 4 fios. O primeiro parâmetro é o lambda, que especifica exatamente como está a mistura dos gases de escape. O segundo parâmetro é a tensão de controle gerada pela ECU em cima dos eletrodos da célula de Nernst. O terceiro parâmetro é a corrente de bombeamento gerada a partir dessa aplicação de tensão e é proporcional ao lambda, que é o primeiro. E o quarto parâmetro que a gente não viu na aplicação de 5 fios e que é específico desse módulo, é a tensão PWM, é o controle PWM aplicado pela ECU para controlar o aquecedor da sonda de 4 fios. Agora a gente vai fazer uma aceleração para ver como que, principalmente esses dois parâmetros, 1 e 3, variam. Quando a gente acelera, a gente observa uma rápida queda do lambda, que caracteriza sempre menor que 1 ser uma mistura rica, e a corrente de bombeamento também foi para um valor negativo, também significa mistura rica. Em seguida, na desaceleração, essa mistura sobe para muito pobre e volta a tender para lambda 1, que é a mistura estequiométrica novamente. Bom, então sabemos que existem vários sensores de oxigênio de 4 fios. Primeiro os com dedal, depois o planar, e agora com esse sensor de 4 fios de banda larga, medindo a resistência é o suficiente para se identificar esse sensor? Não, Rogério, só medindo a resistência não é suficiente para especificar com qual tipo de sonda a gente está trabalhando. Realmente, as resistências dos sensores de banda larga de 4 fios são mais baixas, próximas de 3 ohms, mas a gente tem outras diferenças que são, por exemplo, nas cores dos fios. Ele tem fio azul no lugar do fio preto de uma sonda planar ou convencional e fios pretos no lugar dos brancos, por exemplo. Entretanto, isso pode variar de fabricante para fabricante. Bom, esse carro é um bom exemplo. Esse carro teve uma versão anterior que tinha um sensor de 4 fios, um sensor lambda comum, apesar de ser específico por causa da resistência do aquecedor. E agora esse carro tem um sensor de 4 fios AF, ou seja, um sensor de banda larga a 4 fios. É isso mesmo, né? Exatamente, Rogério. Esse carro é um bom exemplo dessa possível mudança de aplicação ao longo dos anos. No passado, esse veículo trabalhava com uma sonda dedal específica e hoje ele foi modificado para trabalhar com um sensor de banda larga 4 fios, que é o do tipo AF. Portanto, para evitar qualquer tipo de erro de aplicação, é sempre necessário consultar em detalhes o catálogo. Estamos aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da MTE Thomson, encerrando mais esse trabalho, 7 minutos. Eu queria agradecer ao Itamar, ao Juliano. Espero que a gente tenha elucidado as maiores dúvidas dos nossos reparadores com esse trabalho a respeito de sensores de banda larga. Até uma próxima e obrigado.